Imagina uma pessoa que se sente atormentada por espíritos. E essa pessoa vê a todo momento, ela vê pessoas à volta dela, né, que na verdade são espíritos, ela ouve vozes, ouve ofensas, e ela vai se sentindo cada vez mais constrangida, porque é uma situação muito difícil. Imagina que você está vendo uma coisa que ninguém vê, e para quem é que você vai contar isso? Não dá para você chegar e falar para uma pessoa que está do seu lado, olha, eu estou vendo alguém ali, né, e essa pessoa está me ofendendo, ou está falando comigo, ou está me falando isso ou aquilo. Primeiro, porque você pode ser considerado uma pessoa com uma esquizofrenia, né, uma patologia emocional que não é tão simples, né, e que aí o seu quadro é um quadro psiquiátrico que precisa ser tratado numa clínica. Por outro lado, pode ser uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual, o outro não vai entender, a não ser que ele seja espírita, e aí ele pode interpretar do jeito que ele quiser, não é verdade? Porque ele pode dizer assim, você está sendo, está com uma obsessão, né? Você está com uma obsessão espiritual. Provavelmente você fez alguma coisa ruim para essa pessoa e agora ela está te perseguindo. Então, o que eu estou colocando para você são situações. Eu conheci uma pessoa que estava com uma dificuldade dessa há algum tempo atrás. E foi bem interessante, porque nós estávamos com a equipe do SEC, né, e nós fomos até lá, a mãe dessa pessoa que estava com a dificuldade, ela não sabia mais a quem recorrer. Ela já tinha recorrido a psiquiatras, a médicos, a centros espíritas, a seitas evangélicas ou religiões evangélicas, a todo tipo de igreja ela já tinha recorrido. E ela recorreu a mim porque ela já estava desesperada. E eu estou falando isso não porque eu tenho a solução, não. Eu só estou relatando para você entender como é uma situação dessa. E eu tive com essa pessoa, a pessoa que tinha as ditas alucinações ou visões de espírito, né? E ela estava meio relutante de falar comigo, né? Inclusive ela me olhava assim de uma forma muito defensiva. Mas aí eu pedi para o pessoal do SEC sair para eu conversar com ela um pouquinho, né? E nós começamos primeiro a estabelecer uma comunicação, um contato, que não era muito simples, porque ela estava com ressalvas, né? Quem é essa pessoa que vem aqui, né? E o que ela vai fazer por mim? Ninguém conseguiu fazer nada. E nós começamos a conversar, primeiro com muita cautela, né? E eu com cuidado também, para não criar uma situação pior para ele, uma situação mais defensiva. E ele me disse o seguinte, né? Ele falou, olha, eu sou esquizofrênico. E eu falei, me fala um pouquinho sobre a sua esquizofrenia. Por que você achou que você é esquizofrênico? Ele falou, não, porque algumas pessoas já me falaram que eu sou esquizofrênico. E ele relatou, né, quem já tinha falado que ele era esquizofrênico. Eu falei, tá ok, então me fala um pouquinho o que acontece. E ele começou a dizer das ofensas que os espíritos, né, aquelas figuras que ele enxergavam, falavam para ele o tempo todo. Eram palavrões, eram agressões, eram investidas, né, como socos, pontapés. Era uma situação meio complicada. E ele tinha que ficar dando conta disso, né? Depois que ele contou tudo, eu falei para ele, olha, eu acho que eu também sou esquizofrênico, né? Ele falou, você é esquizofrênico? Eu falei, porque eu também vejo essas coisas que você está falando, né? Eu vejo e às vezes eu converso com elas, né? Dependendo da situação, eu converso. Mas uma coisa é que se isso for uma alucinação, e agora eu estou falando para você, se isso for uma alucinação inicial, aí é um quadro de esquizofrenia. Mas se essa alucinação for uma condição espiritual, realmente existirem aquelas consciências, pode ser uma esquizofrenia, né? Ou uma condição espiritual que virou uma esquizofrenia. A pessoa não tem como descobrir a verdade, onde começa a esquizofrenia e onde começa a percepção espiritual dela. Bom,
Aí, conversando com ele, ele falou assim, o que você faz com isso? Eu falei, olha, eu pego tudo que eles me falam e escrevo. Aí não tem muita saída para eles. Ou eles trabalham, né? E eu transformo a nossa conversa, mesmo as agressões, eu transformo em trabalho, né? E a gente põe essa turma toda para trabalhar. E aí ele falou assim, mas isso, se isso for uma alucinação? Eu falei, a alucinação também vai ter que trabalhar. E você pode transformar qualquer coisa na sua vida numa coisa muito positiva e feliz. Eu não vejo que o ser humano não tenha condições e competência, sabe, para dar conta das próprias criações. Nós conseguimos sim, mesmo se houver, sabe, perturbações, consciências externas, nós podemos sim fazer um trabalho que resulte em felicidade, que resulte num produto do qual nós vamos nos orgulhar, né? Ele falou, então eu acho que eu vou fazer isso, né? Eu falei, faz isso e a gente entra em contato, mas eu vou fazer uma coisa por você. Eu vou te enviar todo o meu trabalho, né? Então, esse trabalho são as gravações que eu faço dos meus programas de TV, programas de rádio, minhas palestras, né? Eu vou enviar para você, você vai ouvindo e quem sabe você vai me ajudar também, né? Dando ideias e tudo mais, né? E essa pessoa falou, então, que bom. Sabe, eu estou contando isso para vocês e eu sei que algumas situações não se conseguem soluções reais, porque a pessoa já chegou num nível tão difícil que para ela sair, ela precisa de um ego auxiliar, né? Na verdade, a pessoa precisa muito mais do que um esclarecimento, de um apoio. Ela precisa que alguém faça o caminho com ela, reorganizando tudo aquilo que ela está vivendo. Isso é fundamental. Só que para você fazer isso, você precisa ter tempo, boa vontade e conhecimento, não é? Se você vai ajudar alguém, você vai ter que ser muito sincero da sua intenção de ajudar a pessoa. Eu acredito que no percurso que eu fiz da minha vida, eu fiz um percurso mais de ser do que de ter, né? Então, no final das contas, eu fui me trabalhando para poder fazer as coisas que eu acredito, mas não fui me trabalhando para ter as coisas que talvez dessem mais suporte a todo esse trabalho. Mas você pode fazer sim por uma pessoa a ajuda em que ela possa conseguir ser e também ter os recursos para poder continuar o caminho. Esse mundo, ele é um mundo físico. E no mundo físico acabam incidindo todas as coisas, a espiritualidade, o emocional e o físico em si, né? Que são as relações e tudo mais. Aproveitar esse momento é uma boa ideia. Se você não conseguir, por exemplo, dar conta de uma patologia como essa, você também não pode se culpar, porque não tem jeito de você resolver as questões que ninguém consegue resolver. Agora, o que eu quero dizer para você, para fechar isso tudo, é que nós não podemos nos enganar buscando soluções paliativas que se apresentam como soluções definitivas. E normalmente, nós seres humanos, estou falando de todos nós, inclusive de mim mesmo, né? A gente faz isso, a gente quer buscar soluções definitivas para coisas que nós criamos em várias reencarnações. O que eu penso é que a gente pode aliviar um pouco, aliviar e tentar, dentro desse alívio, ir fazendo um percurso em que a pessoa vá se libertando aos poucos. Essa pessoa da qual eu falei, ela recebe todo o meu material há mais de 5 anos, né? E foi um jeito que eu encontrei de ajudá-la. Mas se você me perguntar, e você está ajudando? Olha, eu penso que eu estou fazendo todo o esforço para que ela fique melhor, para que ela continue e para que um dia ela se liberte de todas as coisas que ela mesma criou. Então essa é a parte que eu consigo fazer nesse instante.
eu penso que um dia eu serei bastante competente para ajudar um pouco mais. Eu estou trabalhando nisso. Então, eu acho que também esse é o sentido na nossa vida, da vida de cada um. Nosso site é o www.centrodeestudos.org. Nosso telefone 11 5904 2116. Até mais.